a expiação, as pessoas não conseguem nem chegar a ter uma reprodução, entendeu? Então você deveria entender um pouco o seu lado primeiro, né? E passar o certo do que você chegar e querer ir pro lado do outro, né? E bagunçar tudo. Mais do que você já tá bagunçando o seu próprio lado, né? Seus irmãos aí, as pessoas, né? E ensinando muita coisa errada, né? Até em relação a esse lance de desconstrução, né? E que as pessoas vão reencarnar e vão querer fazer isso, mas não tem problema, eu vou meter na lei isso aí, porque do mesmo jeito que matar um bode é crime, né? E é porque é um animal, né? Piorou matar um espírito, né? Por mais que muitos não acreditem, né? Mas todo que é matéria, química, física, energia orgânica e tudo isso, né? Matéria orgânica, ele se transforma em energia. E energia, ele pode ser transformado, né? O elemento ali, né? O nêutron, o prótons, né? De cada ser, né? Ele em positivo e negativo e pode ser desconstruído, tá? Então vamos falar aqui agora cientificamente, né? Quem estuda aí, quem entende muito química, física aí, né? Vai entender o que eu tô falando, tá? Então isso acontece sim. Então, infelizmente, né? Isso não chega nem a ser brincar de Deus, né? Isso é maldade, tá? E tá ensinando pessoas a mostrar que isso é certo. Porque até a irmã dela, né, veio falar comigo e eu peguei e falei, pois é, quando você desencarnar, você vai levar o que você aprendeu através de Letícia. Porque a pessoa morrer espiritualmente, ela pegou dor risada. Eu falei, aí, ó, eu fiquei olhando pra cara de minha mãe, você tá ensinando um bocado de coisa errada pras pessoas. Né? Ensinando um monte de coisa errada. E os seres superiores na casa de Felipe me mostrou que eles estão do lado de Letícia, eles estão observando tudo que ela tá fazendo, certo? Porque aqui no momento que meus pedidos ser mostrados e as pessoas fizerem os pedidos, né? E que eles forem chamados, eles vão dizer tudo o que foi que eles viram. E ainda vai mostrar em Splinter, tá? Em Splinter, porque vai ser mostrado em Splinter, né? E mesmo que, né, que eles falaram da questão do pedido, né? Para os rankers pedir, mas eles também estão observando, porque eles também vão até eles pegar e mostrar, né? Eles vão mostrar, eles vão chegar para eles lá, né? Total analogia dos rankers, né? A central lá, a personificação da mão direita, né? Eles vão, mais cedo ou mais tarde, eles vão mostrar tudo, né? Até para o mundo dos evangélicos. E vai mostrar em Splinter lá, né? A nuvenzinha, né? E mostrando o passado, né? E toda a história de Letícia, até em relação a ela comigo, desde 21 de maio de 1982 até 2021, né? Tanto comigo quanto com meu filho. E entendendo o que é que ela faz, né? Porque isso já não é mais ser uma pessoa complicada de lidar, isso já é uma situação, né? De maldade mesmo. E eu tenho certeza, né? Que nem a nem o outro lado dela, né? Os rankers, né? Os seres superiores de lá, né? O total analogia de lá, não vai aceitar isso, né? Porque isso não é brincar de Deus, isso é matar pessoas. Eles não fazem isso, né? Como é que eles vão aceitar isso? Isso é uma coisa que eu tenho certeza, né? Eles não vão perdoar, eles não vão relevar essa situação, não, né? Porque ela tem a consciência do que ela está fazendo e ela está ensinando pessoas a fazer isso, entendeu? E vai ter muitos hackers ainda aí que vai se ferrar em relação a isso, né? Então, nem essas pessoas que eu pedi o pedido verdadeiro, né? Que sabem que estão errando e estão fazendo porque querem, né? Principalmente lá do CAPS, né? A médica é, né, Natália e Vigília do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, que dá pra perceber que até Simone também entra em contato, e minha mãe, né? Por isso que tiraram lá a foto, né?
e entenderam que foi uma armação que fizeram e sabem que Marcos, né, não tem culpa de determinada situação, sabe que é minha mãe por detrás, sabe que é Simone que é por detrás, sabe que é Cíntia que deu várias ideias, né? E com tantos erros, acha isso certo, né? E um dia vão reencarnar e vão trazer esses erros todos, né? Que lindo e maravilhoso. E impedindo a evolução deles e a evolução dos outros também, né? Porque o que muitos vão passar aí, né? Esse ensinamento aí, né? Que minha mãe passou aí para as pessoas junto com Simone, né? E a própria Angel, né? Que deu ideia de matar Marcos para ficar com Felipe, né? E ter as coisas do pai, né? E até Estela vai morrer. É interessante isso, né? Ou seja, é capaz de fazer isso até com o pai de Felipe, lógico, né? Hoje talvez eu entenda o pior tipo de ser humano que você teve que lidar em toda a sua existência, né? Ou seja, se tornar um pior tipo de ser humano e ser morto, né? Para ter o caminho livre para atuar em cima de Felipe. Por isso hoje eu entendo o irmão espiritual fazendo assim para minha mãe, né? Do tipo, Felipe sozinho, não tendo mãe, não tendo isso, não tendo aquilo, né? E os seus superiores me disseram que a mãe de Felipe tem um coração bonzão, né? E minha mãe lá por detrás, né? E a família, né? E Felipe gostando muito, né? Só que na superfície, né? Sendo mostrado de um jeito e não em relação à Letícia, né? Porque eu falei pra ela, minha mãe, quando ela disse pra mim em 2018, por que você que tá querendo me enterrar? Ela, porque eu sei que você não é qualquer uma, né? Aí eu falei assim pra ela, tá, mas você tá querendo pra ir pro nosso mundo, você não precisa fazer isso. O mundo espiritual é uma coisa tão simples. Muitos podem vir sem precisar destruir um cracker, nem um cracker não precisa destruir um Rancares, né? Pra poder ir pro mundo, né? Se um cracker for pro mundo dos Rancares, isso não existe, entendeu? Aí ela pegou e falou assim, eu falei, ela porque eu quero ir pra um lugar, pra um mundo que eu nunca fui em experiência. Na época ela falou isso, entendeu? E que os análogos aí, né, os seres superiores do nosso lado, que comentou lá na casa de Felipe, que eu não comentei isso com o Felipe, né, que nem tudo eu falei, né, ele falou sobre essa situação, né, de que tá observando ela, né, em tudo isso aí, né. Aí eu peguei e falei pra ela, né. Aí eu falei, você ama a Gabriela? Ela, eu não. Você ama Rick, Letícia? Eu não. Você ama Felipe? Quem ama Felipe é você. Eu falei, minha mãe, eu amo Felipe como irmão, né? Aí eu falei pra ela, o que é que você me disse de... Que ela pegou e fez assim, eu falei, minha mãe, Felipe foi uma pessoa que ele sofreu muito. Ele é uma pessoa sofrida, né? Eu tive que contar pra minha mãe o que Felipe passou, até em termos de bebida com a mãe dele. Eu tive que contar a história da mãe dele, né? Sobre a situação em relação a Felipe, né? E em termos de criação, em relação à família do pai dele, que eu vi que era só a criação, né? Que o pai dele não teve culpa em relação às coisas, né? Eu entendi muito, né? O lado de Luísa, o lado do avô de Felipe, né? Eu entendi muitas coisas, entendeu? Aí minha mãe pegou que eu me lembro que Belial ainda falou assim, esse prédio do porco imundo, um negócio assim, entendeu? Do porco imundo não, desse porco, né? Que foi quando o avô dele apareceu e falou, esse prédio foi eu que fiz, entendeu? E olhou para Felipe meio que condenando porque ele que fez o prédio, né? Lá e passou como herdeiro o Felipe, o dono, entendeu? E eu vi o comportamento dele com mulher, como era, né? O que eu vi dele, na verdade, foi com mulher. Aquela coisa de apreensão, né? Com mulher, né? Coisa de criação, né?
E mulher não tendo muito vez né, tendo que ser dócil, meiga, né, não tendo muitas coisas em relação a isso. Aí eu fiquei observando, né, em termos de criação com mulher, né. Aí que eu vim entender sobre a questão do pai de Felipe. Eu falei, eu entendi, né, que foi criação mesmo em relação ao homem mesmo, né. E sobre essa questão do bisavô dele, né, que ele nem conheceu. E dessa questão aí de comer carne humana, isso foi o meio que ele tava, né? E ele se desencadeou, né? Essa situação aí, né? Em doença, né? Porque isso é uma doença, né, gente? Uma pessoa fazer um nível de comer uma carne humana, né? Ele virou doente, né? É diferente de Gustavo, que já é doente e ser levado para poder fazer isso, né? Aí já é maldade das pessoas que entendem que Gustavo tem e tá levando. E minha mãe vai ocultar dizendo que não sabe de nada, né? E Simone também não sabe de nada, né? E a família sabe, e a espiritualidade sabe que elas sabem, né? E eu tive que falar sobre essa questão do sentimento de Gabriela que eles mostraram, porque eu tive que relatar, né? O que vinha eles comentando para ver se minha mãe toma tino, né? Eles estão observando, eles estão mostrando as coisas, né? Então a senhora continua, né? Olha quantas pessoas dos rankings aí tá aprendendo coisa errada, minha mãe, entendeu? Olha quantas coisas estão acontecendo. Isso já não é mais uma pessoa complicada, você já tá sendo maldosa, entendeu? Porque um dia essas pessoas vão reencarnar, né? E o que elas aprendem como bagagem vão levar, né? E vai matar outros rankings e outros crackers que vão vir nascer. Tanto que ela mostrou até meio chateada quando eu coloquei a questão lá no XE da lei. Mesmo muita gente duvidando, né? Porque ela queria trazer a lei. E eu só falei da lei por causa do caso da criança lá do sul, em relação a Rubel. Que eu descobri depois que era em relação a Rubel. E depois eu descobri que foi Simone e Paula conversando com Rubel. Entendeu? Que eu falei, tem coisas aí que a senhora até se tornou, né? Meio que uma marionete em relação a Simone, né? Em relação a Simone, né? Porque eu entendi que nem minha mãe na época não sabia que Simone Paulo, né, entrou em contato com o Rubio pela internet, né. Aí eu parei para pensar, então se a madrasta de Felipe, Nessi, é igual a mãe de Gustavo, então teve Simone também o dedinho dela, né, com outros intermédios para poder falar com Nancy, por isso que ela me tratou da forma que me tratou lá naquele dia, né. E por isso que eu venho relatando sobre isso, né. Eu comecei a atinar em cima disso, né. E eu fiquei observando, né. Então é isso, então. E a forma como ela me tratou parecia até que eu tinha alguma coisa com o Luiz, né. E eu nem conhecia Luiz na época, o pai de Felipe, né. E ela pegou e agiu dessa forma comigo. Que essa puta, essa vagabunda, e você vai ver que você vai se arrepender, entendeu? Em relação a ela. E dizendo um monte de coisa. E eu fico um tempo olhando. Eu dizendo que louca, velho. Como é que ela faz isso? Entendeu? E foi aí que Rodolfo foi e falou, Denise, a madrasta de Felipe é igual a mãe de Gustavo, né? Aí que eu vim entender sobre a questão da mãe de Gustavo. E que eu me pergunto, Margarida aí no meio disso, né? Por isso que eu bati de frente com Margarida quando eu vi ela lá, né, com o coração bom para proteger a filha, né? E por causa de Gustavo, de ter o problema no cérebro, né? Margarida botando no Facebook na época a foto de Gustavo, né? Meu amigo, né? Por isso que eu bati de frente com Margarida. Que eu falei, que merda é que Gabriela tá agindo em cima da mãe, né? Por isso que Belial falou, ela errou, minha filha. Ela errou com a mãe dela, entendeu? Porque a mãe dela tem um coração bom, né? E, ou seja, teve coisas que Gabriela falou pra mãe. Inclusive deve ter falado sobre essa questão da cirurgia no cérebro, né? E hoje eu entendo os irmãos, há muito tempo atrás, depois que eu ainda não estava mais com o Henrique, estava eu e Gabriela deitada lá na casa de cultos da instituição, né? E eu me lembro, né, do Lá Fabiano, né, da instituição carente,
que tava deitada a Gabriela de um lado e do outro. Eu falava com o Gustavo na época, né? E que teve o show, não, antes de ter o show, né, em 2012, do Cannibal Corpse, né? E eu me lembro que 2012 ou foi 2013, né, em Curitiba. E eu me lembro que ele mandou pela internet um case, né? Pela internet não, pelo correio, com um monte de material, né? De bandas de metal, de death metal. E um irmão, a porta do guarda-roupa estava entreaberta, ele olhou pra mim e ficou olhando, depois olhou pra Gabriela, um tempão, né? E com um carinho e uma preocupação. Depois ele pegou o case e fez isso, ó, e jogou no chão, tipo, Gustavo, e jogou no chão, entendeu? E na hora eu fiz assim, fiz, hã? Né? Ou seja, né, se usa até gente da família de Felipe, né? E eu espero que não seja o pai dele, né? Por isso que Denise não fala de Gabriela, né? E se tornar o pior tipo de ser humano com minha mãe por detrás, né? Pra depois mata a Denise e mata a Gabriela, né? E depois mata a Luna e Gustavo lá no meio, né? Porque Simone, né? Simone tá brincando com a gente, né? Ela tá brincando com a gente, Simone tá brincando, né? Tá brincando, né? Né? E Rubel aí. Então, eu coloquei Rubel por conta disso, né? E o pedido foi justamente em cima disso, né? E essas pessoas que entendem, né, sobre a glândula pineal, né, e que entendem sobre a cirurgia e sabem que são profissionais da área de saúde e tá errando porque querem, né? Porque tá entendendo tudo, né? Elas iriam passar por isso no mundo espiritual, né? Só que elas iriam ter uma segunda chance, ia voltar para o mundo dos âncares, né? E no mundo dos âncares, eles iriam passar, né, como se fosse uma expiação. Porém, com a lei que eu fiz, né? Por isso que eu estou falando da lei na Alemanha, que é onde está registrado o maior número de irmãos carnais, né? O nosso lado tem muita energia. E é a nossa energia que vai ajudar essas pessoas a se reconstituir o seu espírito, né? Quando eles vierem espiritualmente, né? E fizer a mesma coisa que aconteceu comigo e Gabriela quando com o Rodeful, né? Que ele trouxe através de Rick, né? Os espíritos, né? O Hanker que foi atropelado, que foi filho de uma irmã carnal de São Paulo, né? E o irmão lá que brigou com os budistas, né? Que para cada 10 budistas basta um de nós por causa da energia, né? E ele pegou e fez isso, né? Então foi aí que ele foi e a gente pegou só no braço e conseguiu reconstituir. Mesmo que tenha a situação, né, que tem uma doença, e quando você tem uma doença, ele repele no perispírito e no espírito, né? Tudo bem, isso acontece, mas não quer dizer que em sua energia você não possa, né, reconstituir determinados lugares e não possa refazer, né, aquele átomo, aquele prótons, né, aquele nêutrons, né, do espírito, né, que são energia, né, elétrons. Então, ele consegue reconstituir e com isso acabar com a expiação, tá? Por isso que eu acabei entendendo sobre isso, né? Então, essas pessoas que iriam passar por isso no mundo espiritual, né, elas iriam ter uma nova chance, né? E elas iriam ser reconstituídas para não passar por uma expiação, porque os crackers iriam ajudar, tá? Porque todo ser humano, ele merece uma segunda chance. Então, se falar isso da segunda chance é porque tá vendo como é que eu falo, né? Então, não existe esse negócio de você matar um átomos, né? Desconstruir um elétrons, entendeu? E destruir uma inteligência, né? E uma analogia, que é o dom que cada ser traz, né? Então não existe isso. Você matar
né? Isso é mais do que brincar de Deus. E pior, ensinar isso para outras pessoas. E essas outras pessoas, né, que foram enganadas principalmente da apometria e constelação familiar, e eles vêm observando isso, né, o que a Letícia vem fazendo, né, fingindo lá, né, que já fiz isso várias vezes, da espiritualidade superior, né, vindo nela, né, como se desse o aval para que isso acontecesse, né. E sem contar que ele ensinou isso aos meus irmãos carnais, né, tipo, um ser diferenciado nesse planeta, né, que foi colocada como se eu fosse presa com alguém espiritual dentro de uma casa. E na verdade não é, é sendo morta mesmo, né? E não se faz isso, né? Nem se fosse presa dentro de uma casa, né? Não se faz isso, né? Com ser humano nenhum. Nós somos seres humanos. E eu entendi essa questão do que os ocidentais não têm isso. Por quê? Porque a maioria dos ocidentais tem pena de morte. Aí eu falei, ok, são robôs? Eles são robôs? É, eles não são seres humanos, eles são robôs, né? Eles não têm sentimento, né? É só matar os outros e pronto. E que a morte pra eles é só morreu e acabou, né? Ela ficou me olhando. Eu falei, agora eu entendi porque focar no XE lá, né? Pra implantar isso dos ocidentais e os orientais, né? Todo mundo robô, né? Vamos ser robô, todo mundo mata todo mundo e tá tudo certo e tudo belezinha, né? E vamos matar tudo, né? Vamos brincar de Deus, né? Porque nem Deus não é assim, né? E pronto. E vamos fingir que a gente não fez nada, porque ninguém nunca vai descobrir. E muita gente fazendo um monte de coisa errada, como se fosse certa, e reencarnando e trazendo suas bagagens e fazendo a mesma coisa com os outros também, né? E um dia os crackers vão nascer, né? Um dia, para acabar com essa situação, né? Da provação e expiação e vir logo a regeneração, né? Porque a Terra é um lugar de muita dor e sofrimento, né? Está sendo assim, né? E acabar com os testes e vir a revigoração. Ou seja, nunca vai acontecer, né? Porque vai vir pessoas dessa forma, com muitos erros, né? Vendo como é e trazendo suas bagagens e dizendo, não, eu também vou fazer, né? Eu aprendi isso, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, né? Aí eles vendo aqui eu fazendo, né, a questão da lei, que eu vou implementar isso aí, né? Cientificamente eu vou ter que falar, né? Eu posso não ser graduada, né? Mas pelo menos algumas coisas eu entendo, né? E eu vou colocar lá, né? Porque matar um átomos, né? Um nêutron, um íons, né? E brincar de cientista maluco, né? É crime. É crime e nesse caso aí, meu amor, não é nem cadeia, é pena de morte mesmo, né? Porque nem que seja levado para outro país, entendeu? É pena de morte mesmo, porque isso não é certo. E não é essa morte aí espiritual, né? Ou morte aí dos átomos, né? Não é essa morte, né? Existe o mundo dos crack lá, que é um lugar de muita dor e sofrimento, e essas pessoas vão ter que passar por isso, né? Por isso que tô mostrando a questão do pedido, né? Até dos ângeles, podendo encaminhar para os crackers, né? Para que eles tenham consciência, né, que não se faz isso com ser humano nenhum. E nem eles mesmos têm que passar por isso. Né? Então, não se faz isso. Tá? E sobre a questão da paixão de Gabriela que eles disseram, eu tive que falar, eu tive que relatar o que eles disseram na casa de Felipe. Eu não falei tudo, mas eu tive que falar, né? Pra mostrar à minha mãe, ó, você tá errando o que você quer, né? E depois eu percebi, isso não é só uma pessoa complicada de lidar, isso é maldade, né? E eu vou mostrar um dia sobre isso, né? Eu vou... Um dia não. Eu vou mostrar essa questão do pedido, né? Sobre isso, um dia sobre isso. Eu vou mostrar sobre essa questão do pedido. Porque os seres superiores dos crackers, né? Desde a casa de Felipe, me mostrando que tá observando minha mãe, tudo que ela tá fazendo, porque eles vão mostrar, né? E os splinters aí vai vir, né? Porque vai mostrar de fato o que ela fez, né? É isso.
E eu fico triste, né, em relação a Marcos, em relação às outras pessoas que são rancores, né, que vão passar por essas situações, né. Até o próprio pai de Felipe sendo enganado também, né. Isso é triste porque Felipe ama muito o pai dele, né. E mesmo que Felipe, né, e minha mãe veja, né, a questão do vídeo e dizer, não, mas aí eu trago o pai de Felipe pra perto, né, trago o Felipe e manuseio aqui, né, não importa, né, tá sendo enganado, né, Felipe tá sendo realmente enganado. E isso é triste, né. E Gabriela podendo se ferrar também, né, e eu que vou morrer junto com meu filho, né. Então, não se faz isso, né? Com os seres humanos não se faz isso. Né? E sentimento é do humano, né? É do animal de duas patas e animal de quatro patas, né? Até as plantas têm sentimento, né? Porque se fosse assim, então, a gente seria um robô, né? Você ficar pegando energias, né? Magnéticas, né? E transformando em positivo e negativo e pegando das plantas e dos animais para poder se recompor, porque entende que nós somos energia, né? Para poder atuar em cima dos outros em um lugar fechado e dizer que é a energia do universo. Ela está no espaço para ser energia do universo. Que história é essa de que o universo, tudo que você pensa é o universo? O universo o quê, gente? Você está no espaço para estar no universo? Né? Energia da natureza, né? Mas a energia da natureza é lá fora. Não é dentro de um quadrado, não. É lá fora. Né? É energia lá fora. É lamentável porque eu nunca vou saber o que foi que fizeram com o Marcos de verdade, né? Porque eu nunca vou saber o que foi que aconteceu comigo de verdade, né? E até com meu filho, né? Quer dizer, sobre a morte eu entendo, né? Que eu entendi o que é a morte, né? E que no final não vai mostrar. E eu queria saber quem é esse herói aí, né? Que ainda bate de frente a Amanda matar Rick também. Ou, né? Quem é esse herói, né? Sou eu? Porque eu nunca vi dizer que na personificação da mão esquerda, né, mundo dos crack, existe princesa, existe rei, existe rainha, né, e existe heróis, né. Isso existe aqui, né. Médicos aí lutando contra o Covid, né, esses são os verdadeiros heróis, né. Gente da área da saúde aí morrendo por conta disso, né. Existe príncipes e princesas em países que ainda têm a monarquia, né? Como a Inglaterra, por exemplo, né? Isso eu sei, né? E eles devem saber o peso que é ser um, né? Então, e a responsabilidade, né? Então, eu não sei o que é isso, né? O mundo dos crack ter príncipe e princesa. Inclusive, é uma das coisas do livro lá de Anthony Zardo Lavey, né? Que tem que ser retificado, né? Porque, meu amigo, chega, né? De tantos erros, né? E a gente acompanhar os erros, né? Em base nisso. E agora eu entendo por que até a médica deu risada quando eu falei da lei. Aí como ela é, tipo, fica indagando, né? Porque você indaga, fica indagando, aí mete ele remédio, por isso que ele recebe em cima.